Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 14 e 15. O texto na versão Almeida Corrigida e Fiel diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E todos dizemos amém e graças a Deus. Querida juventude do Senhor, irmãos e irmãs, pais e mães de família, embora a maioria do público aqui hoje seja constituída de jovens solteiros, mas a palavra não será dirigida apenas aos jovens. Você que é pai de família, que é mãe de família, uma pessoa adulta, experiente, veterana, você também é do interesse de Deus esta noite, e Ele também repartirá uma palavra ao seu coração. A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, todos nós sabemos, é, até onde se sabe, o último escrito do apóstolo Paulo, antes de ser decapitado pelo imperador Romano Nero. Paulo estava preso, não porque era um desordeiro, não porque havia cometido algum crime, preso injustamente por ser um pregador do evangelho. No mundo do primeiro século, sob o Império Romano, onde a força do judaísmo era muito forte em Israel e no mundo. Os judeus foram os primeiros adversários do cristianismo, e após eles, os imperadores romanos pagãos. Por pregar o evangelho de Jesus Cristo, Paulo havia sido entregue pelos judeus aos romanos e estava preso. Antes de sua morte, sendo um apóstolo já de idade avançada, tendo percorrido aproximadamente 30 anos de caminhada com Jesus Cristo, escrevendo pelo menos 13 cartas que temos na Bíblia Sagrada, mas os comentaristas bíblicos, pesquisadores, especulam que Paulo teria escrito muito mais que isso. Outras cartas se perderam. O Espírito Santo decidiu que elas não deveriam entrar para a Bíblia Sagrada, porque se tivesse decidido que deveria entrar, ele teria preservado esses livros. Mas uma vez que esses livros se perderam, significa que o Espírito Santo decidiu que eles não constassem no cânon sagrado, na Bíblia, na coleção de livros reconhecidos como inspirados pelo Espírito de Deus. Mas pelo menos 13 cartas, de Romanos até Filemão. São cartas, são livros escritos por esse fiel, dedicado e muito sábio apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Durante 30 anos o apóstolo Paulo evangelizou grande parte do Império Romano no primeiro século ainda. Ele rompeu os limites territoriais de Israel e levou o evangelho por várias outras nações do Oriente Médio, do continente asiático, chegando até mesmo ao continente europeu. Paulo plantou muitas igrejas locais. Paulo treinou muitos obreiros. Timóteo é um deles. Foi separado para o ministério, para compor a comitiva missionária do apóstolo Paulo quando era ainda muito jovem, na média de idade de vocês aqui. Timóteo deveria ter algo em torno de 16, não mais que 18 anos de idade, quando pelas bandas de Derbe e Listra, por onde Paulo passou, na primeira viagem missionária, os irmãos deram bom testemunho daquele jovem, um jovem de pouca idade, solteiro. Se traçássemos um perfil de Timóteo aqui, perceberíamos que ele era um moço tímido, carente de constante encorajamento para a fé e para o serviço cristão, mas tinha um testemunho reconhecido pela igreja. E Paulo se agradou desse moço, o integrou em sua comitiva missionária. E por pelo menos as 2 últimas décadas da vida de Paulo, Timóteo foi seu companheiro, vindo a se tornar um dos principais e mais proeminentes líderes da igreja primitiva. Timóteo não é só mencionado nas 2 cartas que levam o seu nome. Ele é mencionado em outras cartas escritas por Paulo, e até mesmo em uma carta cuja autoria desconhecemos. Especula-se ter sido Paulo também que a escreveu, mas ninguém pode confirmar isso com certeza. É a carta aos Hebreus. No final dela, Timóteo é lá mencionado outra vez, o que demonstra que este moço, que começou no ministério muito cedo, permaneceu firme na palavra, que é o tema de vocês, vindo
a se constituir uma referência de integridade moral, espiritual e ministerial para moças e rapazes em nossos dias. Aliás, eu não sei vocês, meninos e meninas, mas eu me identifico bastante com as cartas de Paulo a Timóteo. Eu leio essas duas cartas e é como se Paulo tivesse escrito para Tiago Rosas. Eu gosto de pensar que Paulo escreveu a sua primeira epístola a Tiago Rosas, a sua segunda epístola a Tiago Rosas, pois eu me identifico as necessidades deste moço. Eu me identifico com a chamada desse moço. Eu me identifico com os desafios morais, espirituais e ministeriais deste moço. E gostaria de encorajar vocês, rapazes, a mergulharem fundo nessas duas cartas, porque eu tenho certeza que fazendo isso, vocês também se identificarão. Essas cartas atravessam os séculos, e como palavra viva e eficaz, elas continuam surtindo muito efeito na alma de todos aqueles moços e moças, homens e mulheres, que dedicam atenção, que leem e que se permitem ser tocados por esta palavra e por ela transformados. Paulo é um homem de idade avançada, está no corredor da morte em Roma, está escrevendo um texto de despedida para o jovem que o acompanhou por mais de 20 anos, e está encorajando esse jovem a levar adiante o legado que recebeu de seu mestre, de seu tutor, de seu mentor espiritual. Mas não só dele, Paulo, de outros também, como a sua avó, como a sua mãe, que são mencionadas por Paulo no primeiro capítulo. Portanto, a base de Timóteo não foi apenas o apóstolo Paulo. Paulo o preparou para o ministério, mas a sua avó e a sua mãe o prepararam para o reino e para a vida. Ele recebeu em ambiente doméstico instrução espiritual, foi alfabetizado na fé, conheceu as sagradas letras, foi levado a Jesus Cristo e através de Paulo foi levado ao ministério para ser um importante líder na igreja primitiva. E agora, despedindo-se desse moço, Paulo diz para ele: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Observem vocês, Paulo está encorajando este moço a perseverar, a demonstrar fidelidade com todo o legado espiritual que ele recebeu, sabendo de quem recebeu. Não foram aventureiros que passaram pela vida dele, não foi gente banal, não foi gente frívola, trivial que passou pela vida de Timóteo. Ele teve uma avó que foi uma mestra do bem. Ele teve uma mãe que foi uma pedagoga espiritual, uma excelente educadora dentro de casa. E ele teve Paulo e outros obreiros de quem ele foi ladeado, como por exemplo Silas, como por exemplo Lucas, autor do Evangelho do livro de Atos dos Apóstolos. Vejam vocês, que comitiva abençoada de homens e mulheres Timóteo contou em sua vida. Paulo agora lhe diz: meu filho, eu estou indo embora. Eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. A fé está guardada no meu coração. Os açoites romanos, o cárcere romano, a guilhotina ou a espada de Nero não podem me arrancar a fé. O que cabia a mim fazer, eu fiz. O que me coube dizer, eu disse. O que me foi incumbido ensinar, eu ensinei. Agora, Timóteo, passo o bastão para você. Como numa corrida de revezamento, eu fiz a minha trajetória. Agora eu coloco o bastão em suas mãos e cabe a você fazer a sua trajetória, segurando firme esse bastão até o fim. Quem trouxe o bastão sagrado esta noite? Erga para que eu possa ver. O bastão é a Bíblia Sagrada. Não é a República de Platão, não é a Ilíada de Homero, é a Bíblia Sagrada, a bendita, inerrante, infalível, poderosa e eterna da palavra do Senhor, o nosso Deus. Então este moço, que a essa altura, quando Paulo escreve a sua última carta para ele, deve estar com algo em torno de 30 anos de idade, está sendo encorajado a guardar o bom depósito,
está sendo chamado, exortado, encorajado a perseverar no caminho da fé, do amor, da santidade, da retidão, da justiça, que sua avó, que sua mãe e que seus pais ministeriais lhe colocaram. Vocês, meninas e meninos, também têm pais espirituais. Vocês também têm homens e mulheres de Deus na história de vocês. No DNA espiritual de vocês há uma herança da qual vocês não podem abrir mão. Muita gente roçou mato, literalmente, abrindo caminho no meio do mato para poder chegar a São Bento. E uma igreja linda como essa hoje está de pé. Não começou assim, porque nenhuma igreja começa grande como essa está. Tem uma história. Muita gente antes de nós, nossos pais, nossos avós, nossos pioneiros em São Bento, pioneiros na Paraíba, pioneiros no Brasil, pioneiros na América, muito suor, muita lágrima, muito sono perdido, muita afronta, muita perseguição, muitos até mesmo sangraram e tombaram pelo caminho, para que a estrada da salvação fosse pavimentada, e hoje pudéssemos com folga transitar por ela. Portanto, eu lhes digo na entrada de minha ministração: não desprezem este legado. Por favor, diga para a colega ou colega do seu lado: não despreze esse legado. Obreiros, façam mesmo por obséquio. Não desprezem esse legado. Valorizem o suor, valorizem as lágrimas, valorizem o sangue de homens e mulheres que vieram antes de nós e abriram a estrada para que hoje estivéssemos aqui com ar-condicionado, com câmera profissional, adorando aquele que vive e que reina para todos sempre. O apóstolo Paulo, no início deste capítulo 3, ele adverte Timóteo acerca dos tempos revoltosos que sobrevirão à humanidade, e na verdade já sobrevieram. O apóstolo Paulo inicia esse capítulo falando que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Os últimos dias correspondem ao período escatológico que vai desde a vinda de Cristo a este mundo 2000 anos atrás até a consumação de todas as coisas. Os últimos dias não correspondem a um tempo ainda vindouro. Os últimos dias correspondem a todo o período em que a igreja está no mundo e o período que sucederá o arrebatamento da igreja. Por isso o apóstolo João, ainda no primeiro século, disse: filhinhos, é já a última hora. Nós estamos vivendo nos últimos dias caracterizados por tempos trabalhosos, tempos revoltosos, como ondas intempestivas no mar. Assim também vivemos um tempo de turbulência moral, de turbulência ideológica, de turbulência espiritual. Vivemos em um mundo em crise de identidade. Adolescentes e jovens não sabem o que são, estão em busca de uma identidade, estão em busca de saber quem são eles mesmos. Vivemos em um tempo de convulsão moral. As pessoas estão sofrendo e defiando e até morrendo, porque não sabem no que crer, não sabem o que esperar, não sabem a quem recorrer. Um tempo em que a depressão aumenta, crise de ansiedade também, e as fobias se multiplicam a cada dia. Tempos instáveis, moralmente falando. O que ontem era errado, hoje passou a ser certo, mas hoje é certo, amanhã pode voltar a ser errado. O que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Um mundo de instabilidade e de incerteza, e ninguém pode dizer o que será da humanidade no dia de amanhã, dadas as incertezas, as inconstâncias que a sociedade sem Cristo atravessa. Entretanto, o apóstolo Paulo orienta o seu jovem discípulo para que se mantenha firme na palavra. Diga comigo: firme na palavra, a despeito dos tempos revoltosos. Firmes na palavra,
a despeito dos tempos revoltosos. O mundo vive em incerteza, o mundo vive em crise, o mundo vive apavorado, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, como dizia A.W. Tozer, precisa ser uma igreja corajosa para trazer uma mensagem ao mundo medroso. O mundo está vivendo em medo, medo de guerra, medo de mudanças climáticas, medo de insegurança jurídica no Brasil, medo de perseguição política ou o que seja, mas a igreja não pode ser dominada pelo medo, pela incerteza ou pela inconstância. A igreja tem pés firmadas em Cristo e a cabeça apontada para o céu. A igreja não se guia pela Praça dos Três Poderes em Brasília, nem pelas decisões da ONU nos Estados Unidos. A igreja se guia pela verdade de Jesus Cristo, registrada na Bíblia Sagrada. A igreja não está olhando apenas para o jornal para descobrir as notícias. A igreja está olhando para a Bíblia para descobrir as boas novas de Jesus Cristo para nós. É por isso que eu não sei você, mas hoje eu vou deitar na cama, vou encostar minha cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilo. Eu só quero que uma coisa me acorde de madrugada, na verdade duas. Uma é se Jesus quiser me acordar para me revelar mistérios dos céus, ou segunda, se ele quiser me acordar ao toque da última trombeta para me levar para a glória celeste. Mas nada vai perturbar o meu sono esta noite, porque eu em paz me deitarei, confiante naquele que governa a minha vida e a história do universo. Quantos sentem paz em seu coração porque tem Jesus? Quantos hoje poderão dormir tranquilos porque tem Jesus? Ficar tranquilo não é o que diz a nossa irmã Kemily, né? Diga para a pessoa do seu lado, fica tranquilo. Diga para esse irmão ou irmã, diga, não se avexe, não se aperreie, não desanime. Jesus ainda está no controle de todas as coisas. Queridos moços e moças, irmãos e irmãs, 5 coisas que nós aprendemos com as Sagradas Escrituras. Isso aqui é um baú sagrado com muitos tesouros dentro dele. E é claro, eu não poderia e nem se faria necessário explorar todos esses tesouros dentro deste baú sagrado. Mas eu quero resgatar esta noite 5 preciosos tesouros, 5 riquezas inexauríveis e inesgotáveis, 5 verdades da palavra nas quais devemos permanecer, porque sabemos de quem aprendemos. Aprendemos com os patriarcas, aprendemos com os profetas, aprendemos com Jesus Cristo, aprendemos com os apóstolos e evangelistas e profetas da igreja, aprendemos com nossos pioneiros e pais espirituais. Portanto, não podemos prescindir por a parte, não podemos abrir mão. 5 verdades nas quais devemos perseverar, nas quais devemos permanecer firmes, a despeito da instabilidade moral, espiritual e social que assola o mundo. Primeira verdade, Deus é real. Diga comigo, Deus é real. Mais forte, por favor, porque vocês são jovens, e jovens eu vos escrevi porque sois fortes. Digam, Deus é real. Essa é a primeira verdade que nós não podemos esquecer e abrir mão dela. Existem muitas crenças no mundo, existem muitas filosofias e ideologias, e existe o ateísmo, que é a negação consciente e deliberada da existência de um Deus criador, um Deus pessoal, que se relaciona com as suas criaturas. Mas nós aprendemos pela Bíblia que Deus existe, que Deus é real. Deus se revela à humanidade de muitas formas para dar a certeza de que Ele é real e de que Ele existe. Primeiro, Deus se revela na natureza, a revelação natural. O universo, a sua organização, a existência da vida humana, animal, vegetal, a própria matéria bruta, tudo serve para identificar as impressões do Criador no universo. É claro que o ateu ou o agnóstico que está em cima do muro, não sabe se Deus existe ou se não existe, ele prefere não opinar. Mas o agnóstico ou ateu olha para 3 riscos
retilíneos gravados em uma rocha, e diz: um ser inteligente passou por aqui e deixou esses sinais. Isso não pode ser obra do acaso. O acaso jamais riscaria esses 3 riscos retilíneos nesta rocha. Um ser pensante, inteligente fez isso. E deve haver uma mensagem que agora nós vamos estudar para entender qual é a mensagem, o que significa. Vejam vocês a petulância. O ateu, o agnóstico está convencido de que 3 riscos em uma rocha identificam que por ali passou um ser inteligente, pensante, que propositalmente deixou aquelas marcas. Mas esse mesmo ateu ou agnóstico, ele olha para os riscos do universo e ainda assim nega a existência de Deus. Ele olha para o DNA humano, ele olha para a constituição do nosso corpo, ele olha para a biologia, para a vida, ele estuda física, matemática, ele sabe que é improvável que este mundo organizado e habitável como ele é, tenha surgido do acaso, tenha sido fruto de um Big Bang, de evolução e seleção natural. Ele sabe que isso não é provável e não é crível, mas porque ele não quer sujeitar-se à ideia de um Deus, a quem ele deve prestar contas, a quem ele deve se sujeitar, ele segue sem nenhuma razão negando a existência de Deus. Riscos em uma rocha sinalizam que um ser inteligente passou por ali, mas a beleza do corpo humano não sinaliza a existência de um Criador na cabeça deles. A distância do Sol para a Terra, da Lua para a Terra, garantindo as marés, garantindo a temperatura adequada para a vida, isso ele ignora. O nosso DNA, o código da vida, isso ele ignora. Por quê? Porque no fundo não há razão no ateísmo. Eles dizem que nós somos retrógrados, anti-intelectuais e obscurantistas, mas eu leio Paulo escrevendo aos Romanos e devolve a eles a acusação. Eles é que têm uma mente entenebrecida, eles é que têm uma mente obscurecida, eles é que vivem retrógrados no pecado e no engano de Satanás. Eu li esta palavra e não só por esta palavra sei e creio, mas porque eu sinto ele dentro de mim. Deus é real, Deus existe, Deus é Senhor soberano acima de todas as coisas. A beleza multicor, a organização da nossa galáxia comprova a existência de um criador, de um arquiteto, de um projetista. Mas também revelações especiais de Deus ao longo da história provam que ele é real. Às vezes você conversa com um ateu ou agnóstico e ele diz: se Deus existe, por que ele não aparece aqui? Amigo, não é porque Donald Trump não vai na minha casa todo dia que eu não acredito que ele existe. Ah, mas eu posso ver Donald Trump na televisão e eu posso ver Deus na Bíblia Sagrada. Eu posso ver Deus na Bíblia Sagrada. E se quer saber, ateu, eu posso ver Deus em você. 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 Cada fio de cabelo da sua cabeça prova que Deus é real e que Ele existe e que Ele está entre nós esta noite. A verdade é que Deus já apareceu pessoalmente, visivelmente, muitas vezes na história. Ele apareceu a Adão, ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Moisés, ele apareceu a Josué. Ele apareceu a Manoá, pai de Sansão. Ele apareceu a muitos santos no Antigo Testamento. Quer em uma manifestação teofânica, uma visão literal de Deus, quer por meio de uma visão sobrenatural, como aquela que Isaías teve, quando após a morte do rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O fato de você não ter visto não significa que não existe. O fato de você não conhecer não significa que não existe. Alguém já viu, alguém já o conheceu e testemunhou para nós que Deus é real. Mas Deus também se revelou de forma especial através de seu Filho Jesus Cristo, que não veio, não apareceu repentinamente de forma fugaz. Por 33 anos ele habitou nesta terra. Ele comeu do nosso feijão, ele provou do nosso arroz. Eu não sei exatamente se ele comeu feijão e arroz, mas tilápia eu sei que ele comeu, porque no Mar da Galileia tem muita tilápia. Cadê os crentes que gostam de tilápia aí? Eu não sei você, mas eu gosto de tilápia. Jesus comia tilápia. Durante 33 anos, ele amamentou nos seios da irmã Maria.
Ele aprendeu o ofício da carpintaria com seu pai adotivo José. Ele andou pelas ruas de Nazaré, de Cafarnaum, de Betânia e a sede religiosa mundial dos judeus e dos cristãos, Jerusalém. Ele bebeu a água desta terra. Ele se molhou como a chuva que cai das nuvens. Ele respirou o nosso oxigênio, não tão poluído quanto nos nossos dias, mas ele respirou. Ele conviveu com pessoas pobres e ricas, com jovens e velhos. E se querem saber, ele gostava muito das crianças. Ele tomou crianças em seus braços. E ele não era uma pessoa esquisita, uma alienígena. Ele era tão homem quanto você e quanto eu, com exceção do pecado. A única coisa que temos que ele não tinha, mas ele tinha sangue como temos. Perguntem aos soldados legistas romanos e eles confirmarão. Pois quando pendurado na cruz, o atravessaram com a lança, saiu dele sangue e água. Jesus tinha sangue humano como nós temos. E Paulo diz que Cristo Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Paulo diz que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A maior revelação de Deus para a humanidade. E Deus de muitas formas se revelou, mas a maior delas foi ter enviado o seu próprio Filho, que também é Deus como Pai, que também é Deus como Espírito Santo. Pois nós cremos que Deus é um só, mas que existe eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um grande mistério, é uma ciência divina. Nem Albert Einstein, famoso pelo conhecimento da matemática e na física, poderia discernir como Deus pode ser um e ao mesmo tempo três e ao mesmo tempo um. Eu não sei, mas eu sei que a Bíblia diz que é assim, e eu recebo essa verdade pela fé. Por isso eu dou glória ao Pai, por isso eu dou glória ao Filho, por isso eu dou glória ao Espírito Santo de Deus. Onde está a igreja que adora a Santíssima Trindade esta noite? E se querem saber o mais retumbante discurso, o mais retumbante argumento a favor da existência de Deus, sabem qual é? É a tumba vazia de nosso Senhor Jesus. A tumba vazia de Cristo prova que nós não estamos errados. A tumba vazia de Cristo prova que a fé cristã não é um delírio. Richard Dawkins, um biólogo ateu, escreveu um livro, Deus, um delírio. Pois um dia Richard Dawkins se colocará diante daquele que se senta num alto e sublime trono, e ele saberá que Deus não é um sonho, Deus não é uma fantasia, Deus não é uma utopia, Deus não é um delírio. Deus é real, Deus é Senhor, Deus é Criador, Deus é poderoso, Deus é Rei, Deus é Juiz, Deus é tudo. Freud disse: temos que tirar Deus do consciente humano. Deus tirou Freud da terra e ele não tirou Deus do consciente humano. Dawkins diz: Deus é um delírio. Pois bem, aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se isso é um delírio, que abençoado delírio é. Ah, se isso é um delírio, então eu quero delirar todos os dias nos braços do meu amado Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não se compara. Não. O Marx disse que a religião é o ópio do povo, é a droga, é o entorpecente. Pois eu direi a Marx na eternidade: não, Marx, não era uma droga, não era um entorpecente, era a graça de Deus, era a unção de Deus, era o poder de Deus sobre nossas vidas. Deus é real. Segunda verdade que precisamos permanecer firmes nela e jamais abrir mão: o universo foi criado. Diga: o universo foi criado. Não somos frutos de uma explosão a partir do nada, pois o nada não gera nada. Aprendemos em matemática básica que nada vezes nada é igual a nada. Os homens estudam tantos anos na academia, graduação, especialização, mestrado e doutorado, para depois saírem aí ensinando mentiras, lorotas. Como é que pode o universo explodir do nada? Quem esteve no início riscando a pólvora para que a explosão acontecesse? Eu li Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Quando ninguém estava lá, Deus estava lá.
No princípio, Deus. No princípio, Deus. Einstein não estava lá, mas ele estava lá. Newton não estava lá, mas Deus estava lá. No princípio, Deus. Diga comigo, no princípio, Deus. No princípio, Deus. Ele estava lá, o Alfa e o Ômega estava lá. Darwin quer que acreditamos que somos frutos de uma evolução cega, não causada e não guiada. Darwin quer nos fazer acreditar que somos parentes dos macacos. Bem, desculpe se pareço trivial agora, mas eu não sei se há alguém aqui que se acha parecido com o macaco. Eu não me acho. A evolução quer que acreditemos que naquela sopa cósmica primitiva do planeta, que fervia a elevadas temperaturas, saímos de lá, éramos uma ameba primitiva, nos transformamos em peixe, nos transformamos em sapo, nos transformamos em mamífero, falávamos uga, 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 e de repente nos transformamos em seres intelectuais, pensantes, o Homo erectus, o Homo sapiens. Não. Eu li esta Bíblia e nela está escrito: o Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade, em uma reunião, deliberou os seguintes termos, e o cartório do céu registrou na Bíblia Sagrada: façamos o homem. Façamos o homem. O homem não apareceu, o homem foi feito. O homem não evoluiu, o homem foi feito. Façamos o homem. Façamos o homem. E não foi a imagem de um chimpanzé ou de um orangotango. Não foi a imagem de um preá, de um tatu. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Diga para a pessoa do seu lado. Olhe para ele mais uma vez ou para ela. Diga, você é bonitona ou bonitão? Diga, você é bonitona ou bonitão? Porque você foi feito, modelado, costurado, pintado, esculpido, conforme a imagem e semelhança de Deus. Aponte para cima e diga: de Deus. De Deus. Como Deus pensa, o homem pensa. Como Deus é autoconsciente, o homem é autoconsciente. Como Deus é criativo, o homem também é criativo. Ele recebeu a imagem e semelhança de Deus. Capacidades morais, capacidades afetivas, capacidades emocionais, intelectuais, que os animais não têm. Ariano Suassuna não era exatamente um cristão evangélico, mas ele era um homem temente a Deus. E eu assisti um vídeo dele muito interessante, pastor Edjânio. Ele ministrando para uma plateia de eruditos, de pessoas formadas. Ele disse: olha, essa história de que o homem veio do macaco, isso é uma conversa fiada. Pegue um simples pegador de roupa. Ele disse assim: eu não vou nem falar da Quinta Sinfonia de Beethoven para não humilhar os macacos. Pegue só um pegador de roupa, entregue na mão do macaco mais inteligente que encontrar no mundo, e veja se ele é capaz de replicar, de fazer a mesma coisa. Se alguém acredita que o homem evoluiu dos macacos ou tem algum grau de parentesco com os macacos, amigo, eu vou pagar sua passagem para a África para você domesticar os macacos. Não. Na sua mente, na sua alma, e somente em nós, seres humanos, Deus plantou a sua imagem e semelhança, e nos dotou de inteligência, de emoções, e de capacidade, vontade e iniciativa, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Somente aos homens nesta terra foi dada tamanha riqueza, mas nem que a gente viva mais 1 milhão de anos nessa terra, os macacos poderão fazer o que nós fazemos, porque somente aos homens foi dado esta graça. Pois agora erga as suas mãos aos céus comigo e diga: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, porque tu me fizeste a tua imagem e semelhança. Terceira verdade da qual não podemos abrir mão: o pecado contaminou a humanidade. Deus é real,
criou o universo e o homem na terra. Entregou a terra ao homem para nela se deleitar e sobre ela governar. Entretanto, deixando-se seduzir pela antiga serpente, que era o diabo nela incorporado, o homem cometeu o ato de desobediência contra Deus, que havia dito a ele explicitamente: pode comer de tudo, aproveite, pois eu criei para você, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Justamente aquela árvore que Deus colocou para aferir a liberdade, a fidelidade, a lealdade da criatura ao Criador. Foi dela que o casal Adão e Eva comeram, pecando contra Deus, arrastando a humanidade. Sim, pois toda a família humana foi arrastada ao pecado com os nossos primeiros pais. Isso porque o pecado é uma doença espiritual que contagia a todos os seres humanos. Como a nossa forma foi danificada, tudo que veio a partir dessa forma também foi danificada. Por isso era necessário que o Redentor e o Salvador tivesse a nossa semelhança e fosse homem como nós, mas não fosse gerado pela vontade humana. Pois tudo aquilo que é gerado por vontade humana nasce debaixo desta condenação de pecado. Todos nós herdamos de nossos pais a culpa, o pecado e a condenação. E antes, minhas caras irmãs, jovens irmãs e distintas senhoras, antes que vocês queiram condenar a nossa irmã Eva por ter comido daquela fruta ou daquele fruto proibido, eu peço que você baixe as armas, pois você também sabe que você tem a sua culpa. Você sabe que Deus lhe disse para não mentir, e você já mentiu. Você sabe que Deus lhe disse para não fofocar, e você fofocou. Você sabe que Deus lhe disse para não ficar com raiva, e você ficou com raiva e até amaldiçoou o seu marido. Você sabe que Deus já lhe disse para não invejar, e você já teve uma pontinha de inveja dessa outra irmã que está aí perto de você. No fundo, todos nós temos consciência de que já mentimos, já enganamos, já trapaceamos, já comemos o biscoitinho escondido que a mamãe disse para não comer, demonstrando desde a mais tenra idade a inclinação para o pecado. Sim, minhas caras irmãs, vocês e Eva estão empatadas. Vocês e Eva cometem os mesmos pecados, como nós homens, como Adão, também erramos, também falhamos, mas graças a Deus, porque o sangue de Jesus, vertido na cruz, foi derramado em favor dos que viveram na fé desde Adão e os que vivem na fé hoje. Por graça de Deus, somos o que somos e seremos o que seremos. Louvado seja o nome de Jesus. O pecado é uma força espiritual avassaladora que contaminou toda a humanidade, e não apenas a humanidade, pois o pecado trouxe desordem à criação, ao universo. O próprio Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Sempre que você vê uma devastação na natureza, sempre que você vê um morro desabar sobre casas matando vidas, sempre que você vê as ondas se levantarem sobre a parte seca da terra, levando milhares à morte, sempre que você vê o sol escaldante dizimando vidas, lembre-se, tudo isso é a força do pecado que trouxe desequilíbrio à criação. O pecado não só prejudicou o homem pecador, o pecado prejudicou a nossa casa, o nosso cosmo, os ecossistemas da terra. Tudo está sobre poluição, sobre degradação, sobre perdição. Paulo diz na carta aos Romanos que a natureza geme aguardando a redenção. O pecado é uma força tão terrível, mas tão terrível, que não só adoeceu, não só enfraqueceu e não só trouxe a morte à humanidade, mas também trouxe desequilíbrio na nossa relação com a natureza. Mas também, louvado seja Deus, porque um dia Jesus voltará para pisar esta terra outra vez, e quando ele voltar, ele voltará com a igreja outrora arrebatada, para estabelecer o seu reino milenar e reestabelecer a ordem cósmica que foi perdida por conta do pecado de Adão. E quando isso acontecer, no reino milenar se cumprirá o que disse Isaías: a criança brincará junto à toca da serpente, e o cordeiro pastará junto com o leão, porque a morte será refreada, o desequilíbrio dará lugar ao equilíbrio, e a terra voltará por 1000 anos a experimentar a beleza da vida, da saúde e da força que Deus quis para este universo, antes que o mundo caísse nessa desgraça chamada pecado. O pecado contaminou. Esta é a terceira verdade.
O pecado infectou. E se querem saber, moças e rapazes, nós não temos força contra o pecado. Não podemos nós sozinhos vencer o pecado. Paulo disse: o bem que não quero fazer, o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer, isso faço. Sabe o que significam essas palavras? Significa que o pecado é uma força avassaladora e ninguém de nós pode contra ela. A luta contra um pecado que você lida todo dia, como eu também lido, não é uma luta para ser vencida a dois. Você contra o pecado, aí você sempre perde. E quantos jovens perdem todo dia? Para a inveja, para a raiva, para os palavrões, para a sensualidade, para a pornografia. Quantos jovens, quantos homens casados e mulheres casadas, vivendo em um ciclo de derrota, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Por quê? Porque você está tentando vencer sozinho a força avassaladora do pecado. Entenda de uma vez por todas, você não pode com o pecado, porque se pudesse com o pecado, Deus não teria vindo a este mundo em Jesus Cristo, seu Filho, para nos resgatar e mudar o curso da história. A luta contra o pecado não é uma luta 2, você contra o pecado, não. A luta contra o pecado é uma luta 3, você e Deus contra o pecado. Aí é vitória garantida para a glória bendita de Deus. Diga: eu e Deus. Mais forte, diga: eu e Deus. Contra o pecado é vitória certa. E esta noite, com mãos estendidas, como ministro do Evangelho, chamado para abençoar vidas, eu declaro que a partir de hoje, você experimentará uma guinada na sua vida moral e espiritual. A partir de hoje, esse ciclo de derrota, de queda, esse ciclo de pecado, ele acaba hoje na sua vida. Você que todo dia era esbofeteado, nocauteado e pisado pelo pecado, hoje Jesus Cristo estende as mãos para você, te põe de pé, se coloca ao teu lado e diz: agora vamos juntos enfrentar o diabo, enfrentar o mundo, enfrentar o pecado, e você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer em nome de Jesus. Oh, ministros, abençoe comigo essa juventude, estendam as mãos. Ministros do Evangelho, estendam as mãos. Nós abençoamos essa juventude. Nós abençoamos os jovens desta congregação, de todo o sertão e os demais aqui representados. Em nome de Jesus nós os abençoamos. Nós repreendemos agora todo pensamento negativo, pessimista, complexo de inferioridade. O diabo tem semeado na tua mente dúvida, tem dito para você que você não é capaz, que você não pode. É verdade mesmo, você não é capaz e você não pode. Sozinho você é um derrotado, sozinho você é um Zé Mané, mas você não está sozinho, você está acompanhado do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que criou os céus e a terra. O inimigo tenta laços para nos derrubar, mas não vai. O diabo tem armado laços de morte contra as suas vidas, meninas. O inimigo tem armado laços de morte contra as suas vidas, rapazes. Mas não vai conseguir. Pois Deus já tem caminho aberto no deserto para você passar. Em nome de Jesus Cristo, hoje cesse toda influência maligna. Caia por terra agora pensamento de depressão, de desistência da vida, sentimento suicida, gente que chegou aqui hoje pensando em acabar de vez com a vida. Em nome de Jesus Cristo, eu libero a palavra de ordem e ordeno que o inferno bata em retirada. Eu não sei por que brecha, eu não sei por que porta, eu não sei por que caminho o diabo entrou para perturbar sua mente, para perturbar sua vida e trazer desequilíbrio moral, emocional e espiritual. Mas eu declaro esta noite, em o nome de Jesus, que aquele que encontrou uma porta para entrar, vai ter que encontrar sede para desaparecer. Mas hoje, a sangue, a graça, a poder, a vida, a libertação de Deus sobre a sua vida, receba em nome de Jesus. Quarta verdade: Deus providenciou a solução para o pecado. O pecado é uma realidade, é uma doença que contamina, pior que a pandemia da Covid-19. Mas Deus
Diga comigo, Deus providenciou a solução. Ele podia ter deixado a humanidade largada, não podia? Abandonada no pecado. O que a gente merecia de Deus, minha irmã? Nada. Você não merecia o cuscuz que você comeu hoje. Achou ruim, não foi? Comer linguiça no almoço? Nem essa linguiça tu merecia. Nem o pezinho de galinha que está te esperando para a janta tu merecia. Mas Deus é tão bom, mas 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 tão bom. Ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que não nos abandonou, não nos deixou entregues ao caos. A vida não vai acabar numa grande tragédia. Eu não sei o que me espera amanhã no dia de domingo. Eu estou escalado para pregar aqui amanhã de manhã, mas não sei se vai chegar amanhã, e nem sei se a gente vai ter a oportunidade de estar aqui. Eu não tenho domínio sobre o dia de amanhã, mas sabe o que eu tenho certeza? Deus já está lá preparando tudo para nós, e eu creio que vai ser incrível. Vai ser incrível. Se aqui ou se lá em cima, vai ser incrível, pastor Edjânio. Porque Deus já está no futuro, colega, providenciando o futuro que a gente não viu, que a gente ainda não conheceu. Durma tranquilo, obreiro. Está preocupado com os boletos de setembro? Está preocupado com a fatura do Nubank, irmã? Jesus cuida de você e daquele roxinho. Jesus cuida. Jesus cuida. Vai dando glória misturado com aleluia, e Jesus cuida. Te santifica e Jesus cuida. Adora e Jesus cuida. Trabalha para Ele, Ele cuida. Ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que nos dá vida, nos dá saúde, nos dá alimento. Essa roupa bonita que tu está vestindo foi Jesus quem te deu. Esse cabelo bonito que trabalho para tu deixar ele no prumo foi Jesus que te deu. Esse irmão abençoado que está aí do teu lado, que tem hora que te faz uma raiva, mas tu gosta dele, tu gosta dela, foi Jesus que te deu. Essa igreja bonita para a gente cultuar a Ele hoje, com ar condicionado, foi Jesus quem deu. Mas acima de tudo isso, Ele nos dá o bem mais precioso que dinheiro não pode pagar. Escute, moço, você que não é crente. Escute, moça, você que está afastada dos caminhos de Deus. Com dinheiro, você compra parceiros para as festas de finais de semana, mas não compra amigos para as horas da necessidade. Com dinheiro, você compra uma noitada de prazer, mas não compra um casamento fiel até que a morte os separe. Com dinheiro, você compra um corpo escultural e tira dali, e tira da colar, e puxa aqui, estica ali, e emenda ali. Mas você não compra saúde mental e a paz de espírito em seu coração. Você se deita na sua cama king size, uma Barbie, mas aflita em sua alma, porque sabe que essa beleza, essa estética, essa formosura não pode suprir o vazio da sua existência. E eu lhe digo por quê. É porque o vazio dentro de você é tão grande que somente o grande Deus pode preencher. Com dinheiro, você compra uma linda casa, grande, espaçosa, luxuosa e confortável, mas não compra um lar feliz. Com dinheiro, você compra uma tumba adornada, uma sepultura ornamentada para o seu corpo apodrecer, mas você não compra a passagem para a vida eterna, porque a passagem para a vida eterna, ela é de graça, recebida pela fé em Cristo Jesus, o Salvador. Ouça esse jovem pregador que lhe diz esta noite:
quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Freud não estará lá para pegar você pela mão e cruzar o rio. Foucault não estará lá. Homero não estará lá. Platão não estará lá. Karl Marx muito menos. Os santos, os guias, orixás, caboclos, demônios não estarão lá. Somente um, no apagar das luzes, poderá pegar em sua mão e dizer: não tenha medo, eu já venci a morte. Eu já venci a morte. Venha comigo, eu levarei você ao paraíso, à sala do meu Pai. Jesus, 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 somente Ele poderá se colocar ao seu lado. Oh, como eu gostaria de ter o mesmo tempo que os louvores tiveram, para eu poder pregar na mesma medida que vocês cantaram. Mas o pastor Elijânio foi muito gentil e disse: Tiago fala muito, então vamos trazer ele no sábado e no domingo. Se me pedissem para falar de Lula ou Bolsonaro, eu não falaria nem 5 minutos. Mas se me pedem para falar de Jesus, eu falo a noite inteira. Jesus, 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 Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Digam comigo: Jesus é a solução. Maestro, no piano. Ousado Amor, por favor. Você canta, Laís, essa música? Se você não canta, o maestro lhe canta. Nós temos muitas opções aqui hoje. Oh, impressionante. Oh, infinito. Oh, ousado amor de Deus. Não merecíamos, mas Ele voluntariamente decidiu não nos abandonar. Ele voluntariamente decidiu não nos deixar largados ao nosso próprio destino. Ele disse: Pai, eu irei. A justiça de Deus exige que um preço seja pago para compensar o desequilíbrio que o pecado causou. E como o sangue de animal não pode resgatar o sangue humano, como os vegetais e a matéria bruta, como a matéria, a energia, não pode compensar o valor de uma alma humana, criado à imagem e semelhança de Deus, Ele, o próprio Filho de Deus, decidiu vir a esse torrão, vestir pele humana, ser humilhado, rejeitado pelos seus, entregue por um dos próprios apóstolos, o cruzeta do Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por míseras 30 moedas de prata. Se submeteu aos açoites dos romanos, se submeteu à coroa de espinhos que perfurou seu couro cabeludo, fazendo sangue jorrar pelo seu rosto. Se submeteu às varadas que recebeu na cabeça, às bufetadas dos que zombavam dele. Se submeteu à pior das mortes praticada no Império Romano, morte reservada aos piores marginais, a morte de cruz. Oh, impressionante! Oh, infinito! Oh, ousado amor de Deus! Escala as montanhas, desce aos vales, vai aos becos, vai às bocas de fumo, vai aos prostíbulos, vai aos motéis, vai aos bares, e vem às igrejas também, para resgatar. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus.
eu respirar, tu falavas sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim. E antes de eu respirar, tu cantavas sobre mim. fica de pé, vamos cantar esse hino. Estou terminando, pastor Edjane, estou terminando. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. tu tens sido tão tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Isso, Deus. por favor, continuem assim, baixinho. Agora é a tua hora. Porque a quinta verdade que nós não vamos abrir mão dela, sabe qual é? Jesus morreu por ti. Jesus morreu por ti. Jesus morreu por ti. Não importa a cor da tua pele, não importa a tua classe social, não importa a tua história, não importa os pecados que cometeste, Jesus morreu por ti. E agora Ele te chama: vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem. Sai de teu lugar agora e vem receber Jesus. Vem, vem moça, vem rapaz, vem mãe de família, vem pai de família, vem criança, vem adolescente. Jesus morreu por ti e Ele está te dizendo: vem, eu te amo, eu te quero, eu te perdoo, eu te liberto, eu te salvo, eu mudo tua história, eu escrevo o teu nome no livro da vida, eu refaço a aliança que você quebrou, eu restabeleço o pacto que você quebrou. Vem, vem receber Jesus. Sai de teu lugar.